gente se prepara, né, Edu, sempre para um grande jogo, para um jogo cheio de emoções, para um jogo cheio de muita disputa e com bom nível técnico, porque a gente vivenciou isso, né? Década de 70, década de 80, jogos extraordinários entre Guarani e Ponte, Ponte e Guarani, que paravam o país, né? Como em 81, naquela final de primeiro turno, onde valeu um título, valeu taça, e o campeão do primeiro turno já estaria previamente qualificado para a final, deu ponto 3-2 num jogo extraordinário no Moisés Lucarelli, como vimos em 2012, a brilhante virada do Guarani, 3-1, também numa semifinal de Campeonato Paulista, indo para a final contra o Santos Futebol Clube, naquele jogo, 2 jogos, né, em São Paulo, deveria ter sido um em Campinas, e aí no auge de Neymar e Paulo Henrique Ganso no Santos, enfim, derbys espetaculares, né, derbys maravilhosos, derbys que realmente mostravam a nata do futebol brasileiro aqui em Campinas, inclusive que foi tratada pela própria revista Placar numa seleção memorável entre os melhores de Ponte e Guarani como a capital do futebol. Hoje nada disso, um jogo muito ruim tecnicamente, o Guarani ligeiramente superior, até pela obrigação de quem joga em casa, saiu para matar, tomou a iniciativa, criou 3 boas oportunidades ali, mas nada também que tivesse assim envolvido a Ponte, atropelado a Ponte. O Guarani foi, tentou, é a obrigação de quem joga em casa, tentou ser mais propositivo, enquanto a Ponte foi mais reativa, a Ponte mais no contra-ataque, mas a grande verdade é que 2 ou 3 defesas razoáveis do Kaique França, a principal para mim, daqui a pouco nós vamos votar, mas foi naquele chute do Júlio César, onde ele troca de mão e dá um soco na bola, uma defesa, tá bom, difícil, mas não milagrosa. Acho até que o Gleger não vai dar defesaça para ela. Por quê? Uma defesa de um goleiro que está ali para trocar de mão, praticar o fundamento básico, sem fazer nenhum milagre. Então foi ligeiramente superior ao Guarani, foi. Mas o Guarani também não se impôs, né? Com aquela confiança de quem joga em casa. Não se impôs com a qualidade de quem precisava ganhar o jogo e de quem entrou para a partida com pontos de zona de rebaixamento na 17ª colocação. Aceitou a marcação da Ponte. Em alguns determinados momentos o Guarani me passou nitidamente a impressão de que estava muito preocupado com o contra-ataque da Ponte, então ia, mas não ia para valer, não ia com a convicção que o jogo exige. E a bem da verdade, fora essa cabeçada do Lucão aí, já no finalzinho da partida, num contra-ataque do Guarani, quando a Ponte foi e deixou as costas abertas pelo seu setor direito de defesa, veio o cruzamento do Matheus Pereira e o Lucão poderia ter feito o gol, hein? Ele passa um pouquinho da linha da bola, mas consegue testar de olho aberto e ela lambe o poste esquerdo no chão, cabeceou no chão, o que dificulta muito para o goleiro, ela lambe o poste esquerdo do Kaique França e a Ponte se salva. Então, ligeiramente superior ao Guarani? Sim, sim, acertou mais o alvo, o goleiro da Ponte trabalhou por 4 oportunidades, enquanto que o goleiro do Guarani não trabalhou por nenhuma oportunidade e pasmem, a Ponte acertou um chute no gol, um traque do Echaporã. Então, produção ofensiva da Ponte, por não ter o arco, a Ponte tenta colocar algumas flechas, como Danilo Gomes, como Echaporã, como Luca, mas não tem o arco que municie essas flechas. A Ponte joga com 3 volantes e a produção de armação é sofrível. Agora, é um time que mudou, é um time que guerreia mais, totalmente diferente daquele time do Campeonato Paulista, que acabou sendo humilhado no próprio Brinco de Ouro da Princesa. Hoje guerreou, encurtou, marcou muito, a zaga mais uma vez, o goleiro mais uma vez sem tomar gols, é o 4º jogo consecutivo da Ponte sem tomar gols. Então, eu acho que hoje foi 6ª rodada e a Ponte tomou o gol contra o Operário, né? E o Vasco? Tomou o gol contra o Operário e Vasco. Então, se você analisar direitinho, vamos chegar à conclusão de que em 6 jogos a Ponte não tomou gol em 4.
É muito diferente daquela peneira que víamos no Campeonato Paulista. Então, defensivamente, eu acho que a Ponte foi melhor do que o Guarani. Por quê? Porque o Guarani atacou a Ponte. Defensivamente, o Guarani foi pouco exigido. Por quê? Porque a Ponte atacou menos a equipe do Guarani. Dá para dizer aqui que o 0 a 0 modorrento, que o 0 a 0 horroroso, dá para dizermos aqui que ele foi injusto? De forma nenhuma. Apesar do volume maior do Guarani, mas um volume de lampejos, volume de chances, volumes de oportunidades pontuais, em alguns momentos da partida. No grosso do jogo, na maior parte do jogo, o Guarani aceitou passivamente a marcação a ele imposta pela Macaca. Então, tecnicamente, sofrível, emoções muito abaixo, muito rabo de arraia, muita porrada, muito beliscão, muita bola espremida, a bola saía uivando, agredida pelos jogadores, um dos piores derbys da história. Num 0 a 0 que por si só explica numericamente aquilo que tivemos de futebol, ou aquilo que não tivemos, né? Uma partida tecnicamente sofrível, reafirmo, por questão de justiça, por questão de coerência com a nossa grande audiência. Guarani, melhor do que a Ponte, mas de forma pontual, dando umas espetadas, mas não se impondo com a convicção de quem deveria, em casa, atropelar o adversário, tomar a iniciativa e propor o jogo. Não. Aceitou, se submeteu à marcação da Ponte, estocou aqui, ali, acolá, mas sem a necessária intensidade suficiente para ganhar uma partida de tamanha envergadura. A Ponte, ofensivamente, zero. Defensivamente, um time trabalhador, operário, apenas esforçado e com algo de eficiência que não tomou gol para mim. Um 0 a 0 frustrante, um 0 a 0 de baixíssimo nível, um 0 a 0 que não resgata sequer 10% da qualidade de derbys memoráveis que já documentamos jornalisticamente aqui nesse microfone tão importante, meu caríssimo Edu Pinheiro.